Oi, a paz do Senhor, tudo bom? Quero compartilhar com você uma palavra, a qual se encontra no livro de Atos, capítulo 16, verso 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Paulo e Silas estavam presos, estavam em uma prisão. Aleluia! Eles foram presos por fazer o bem, por fazer a obra de Deus, por fazer a vontade do Pai. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher a qual ela era adivinha. E Paulo e Silas repreenderam aquele espírito. Foram ousados, foram corajosos. E sobreveio a eles uma situação muito complicada, em que eles foram presos. Mas a Bíblia também vai dizer que mesmo estando na prisão, Paulo e Silas louvavam a Deus. Paulo e Silas cantavam, oravam. E os presos que ali estavam, vendo a situação deles, com certeza eles questionavam e perguntavam entre si: mas como pode eles louvar em meio à prisão? Mas como pode eles adorar em meio à situação? Com certeza alguém questionou, alguém falou. Eles foram presos porque estavam falando de Jesus, porque eles estavam fazendo a obra de Deus. Com certeza alguém questionou, com certeza alguém blasfemou contra o nosso Pai. E hoje, nos dias de hoje, não é diferente. Quando passamos por algumas situações na nossa vida, a primeira coisa que as pessoas fazem é apontar o nome do Senhor, é blasfemar contra Deus, é falar em religiões. A primeira coisa que o homem, ser humano, cheio de falhas e fraqueza, ele não consegue aceitar, aleluia. Ele questiona contra Deus. Ele não questiona, aleluia, contra o ser humano que é falho, que é limitado, que tem fraqueza, que está sujeito a tropeçar, a cair. Mas ele vai falar do cristão, ele vai falar do evangelho, ele vai falar de Jesus, ele vai falar do Messias, ele vai falar do Deus Todo-Poderoso. Ele vai falar, aleluia, nesse dia chamado hoje, na Passúria. Eu venho aqui para lhe dizer, seja fiel ao Senhor, permaneça firme, porque há uma providência do Pai chegando. Porque o Senhor, Ele está observando os murmuradores, Ele está observando a situação em que tu estás. E Ele manda dizer: louva o meu nome, canta no meio do vale, canta no meio da prisão, exalta o meu nome, glorifica o meu nome, testifica da minha palavra, anuncia que eu estou voltando. Se nós observarmos hoje o dia, os tempos, muitos estão sendo obrigados a mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, a sua maneira de falar do Mestre. Estão tentando calar a boca dos profetas, estão tentando mudar a situação da palavra.
estão tentando de todas as maneiras escandalizar com o Evangelho de Cristo. E as pequenas fraquezas, os pequenos tropeços, os pequenos erros que cometemos porque somos humanos. A primeira pessoa que é escandalizada é o Senhor Jesus. Porque as pessoas dizem, mas não é crente, mas não é cristão, mas não é pastor, mas não é missionário, mas não é missionária, mas não é uma mulher de Deus. A primeira coisa que o ser humano faz é: cadê o teu Deus? Se a enfermidade assola a nossa vida, cadê o teu Deus? Se o vento assopra no meio da nossa família, no meio dos nossos filhos, cadê o teu Deus? O homem se esquece que nós somos normal, sujeitos a paixões, sujeitos a tribulações, sujeitos a perseguições, sujeitos a tropeçar. E por quê? Não somos super-herói, porque não somos super-homem, super-mulher. Porque somos sujeitos a tropeçar, a cair. Porque a glória é do Senhor. Porque a glória dele ele não dá para ninguém. Porque ele é o único que é digno de ser adorado, é o único digno de ser exaltado. Ele é o único verdadeiro. Ele é o único onisciente, onipotente. Ele é e sempre será o dono de tudo. Então, as pessoas começam a achar brechas em minha vida, em tua vida, para apontar a Cristo. Então, quando nós falamos, eu faço o que eu quero da minha vida, eu tomo a decisão que eu quiser, a vida é minha. Se você aceitou a Jesus, se você confessou o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, você não faz mais o que você quer. Você não vive mais do jeito que você quer, porque agora você pertence a Ele, porque agora você carrega uma identidade de filho de Deus, porque agora você carrega uma identidade a qual está ali o nome do Senhor. Aleluia. Então supere, suporte, se cale, observe, em silêncio, não retribua o mal, não age de maneira a qual escandaliza o teu Pai, o teu Senhor, aquele que sofreu, aquele que se entregou. Não, seja fiel, viva de acordo com a palavra, viva de acordo com a vontade dele na tua vida. Lute para fazer o melhor. Você não vai, aleluia, você não vai ser uma super mulher, um super homem, mas você pode tentar ser a imagem e semelhança dele. Você pode lutar, você pode tentar, você pode guerrear. Sabe por que é uma diferença dos que servem e do que não serve? Porque os que servem vivem renúncia. Os que servem vivem batalha, vivem guerra, vivem choro, vivem lágrima. Porque lutam contra si próprio. Porque guerreiam contra a sua própria carne, contra os seus próprios desejos. Então essas pessoas são as pessoas sofridas, são. Porque elas renunciam a si todos os dias. Aleluia. Eu não sou proibida de fazer as coisas, mas nem tudo me convém, nem tudo vai agradar o meu Pai. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sei que algumas atitudes, alguma maneira, vai entristecer o Espírito Santo. Então eu prefiro obedecer. Eu preciso, aleluia, falar nesta tarde. Não negue a Jesus. Se você conhece a palavra, porque Jesus está falando com você, porque você é conhecedor do Evangelho. Jesus não está falando com alguém que não conhece. Jesus está falando com alguém que conhece a mensagem da cruz. Alguém que sabe o que deve e o que não deve fazer. Alguém que tem intimidade com Ele. O Senhor está falando contigo. Não me negue. Pedro
estava sempre ao lado de Jesus, sabia quem Jesus era, mas ele negou. Ele negou, o Senhor sabia que ele iria negar. O Senhor sabia que ele não iria suportar a pressão. E hoje nós estamos vivendo em um tempo de pressão. Há uma pressão muito grande para que viemos deixar de crer, para que viemos abandonar os estatutos, a palavra, a doutrina, a mensagem verdadeira que nos conduz para uma vida eterna. O caminho é estreito. O caminho é estreito, é espinhoso. A Bíblia diz, o Senhor deixou bem claro que nós vamos ter aflições no mundo, vamos ter aflição. Que vamos caminhar no meio de cobra, no meio de serpentes, escorpiões. O Senhor diz a sua palavra no Salmo 91 que Ele nos daria ordem para pisar na cabeça das ásperas da serpente. O Senhor deixou na sua palavra, se bebermos alguma coisa mortífera não nos fará dano algum. O Senhor deixou na sua palavra, se nós estivermos de acordo com a palavra, se a palavra estiver em nós, tudo quanto nós pedir crendo, nós vamos receber. Nós precisamos voltar a acreditar na palavra. Nós precisamos voltar ao estudo bíblico, nós precisamos voltar a praticar a palavra. Nós precisamos nos posicionar, abrir a nossa Bíblia Sagrada, estudar, meditar. Precisamos voltar a praticar, buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Não há vitória sem a presença dele. Você não vai conseguir vencer o dia, você não vai conseguir vencer a batalha, você não vai conseguir superar as provações que ainda estão para vir. Se algum pregador disse para você que tudo vai ficar bem, que tudo vai melhorar, esse pregador não conhece a palavra de Deus, ele não conhece a Bíblia Sagrada. A mensagem para a tua vida é: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Ainda há tempo de se arrepender. Naquele dia não vai ter o João, não vai ter a Maria, não vai ter pessoas para você dizer: eu não estou preparado porque o fulano me machucou. Naquele dia não vai ter desculpa. O nosso Deus, Nagassura Mandarábria, aleluia. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele hoje é advogado. O Senhor Jesus é o nosso advogado, mas aquele dia Ele vai ser juiz. Você tem um chamado, você tem um chamado, você tem um chamado. Para de se esconder. É momento de você se posicionar e começar a praticar as obras que você conhece, obras que você sabe que é a vontade de Deus. Não tente achar na Bíblia palavras macias, palavras que venham massagear o teu ego. A mensagem nesse dia de hoje é: por favor, se prepare. Por favor, volte. Volte a me adorar, volte a me exaltar. Volte a buscar a minha presença. As igrejas estão vazias, o povo não quer orar. O povo não quer pagar o preço. O povo não quer renunciar. O povo quer viver de acordo com o mundo. E o Senhor deixa bem claro que quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não há meio termo. Ou você é, ou você não é. Ou você serve, ou você não serve. Saia de cima do muro. Te posiciona. Te coloca na vassoura, na brecha. Porque o Senhor conta contigo. Talvez você já foi um Paulo, talvez você já foi um Silas. Talvez você repreendeu um demônio, talvez você expulsou espíritos malignos.
E você foi perseguido, talvez você foi até preso por causa do Evangelho. Mas eu quero te dizer, o mesmo Deus que abriu as prisões para Paulo e Silas, Ele é o mesmo Deus que tem poder de quebrar as correntes. É o mesmo Deus que tem capacidade de entrar neste lugar onde você está agora, arrancar essas correntes, essas algemas que estão em tuas mãos, em teus pés, e te colocar de volta na posição. Ei, você que está dentro da casa do Pai, mas se sente como um estranho, eu quero te convidar, volte a orar, volte a meditar na palavra, busque o avivamento. O nosso corpo será transformado em um corpo de glória. Que glória que você pensa que é? Glória é dinheiro, é contentamento, coisas mundanas, coisas que o mundo, que a traça corrói. Glória é a presença dele na minha e na tua vida. Essa é a maior riqueza do cristão. Ser bem-aventurado não é ser próspero, conduzir, ter tudo o que quer. Ser bem-aventurado é ser cheio da presença dele. Ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. E poder sentir o freio, o controle dele. Quando ele diz não, esse não de Deus é livramento para mim e para a tua vida. E quando ele diz sim, ainda que pareça loucura aos olhos do homem, mas o sim de Deus é vitória na nossa vida, porque o amanhã pertence a Ele. Nós nunca vamos entender os seus mistérios, mas o certo é, vamos adorar a Jesus. Ainda que estejamos com as nossas mãos, os nossos pés acorrentados, mas com os nossos lábios nós podemos adorar esse Senhor. Com os nossos lábios nós podemos dizer que Ele é bom. Ainda que estamos com os pés feridos, ainda que o nosso coração esteja totalmente machucado, mas podemos abrir a nossa boca e dizer: o Senhor é fiel, o Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Sabe por quê? Porque tudo aqui é passageiro, mas essa palavra vai ficar, vai permanecer. E eu tenho certeza que nesse dia chamado hoje o Senhor está te chamando. Ei, volta para casa, volta para mim, volta a ser o meu filho, porque eu sou teu pai e eu sei o que é melhor para ti. Que Deus te abençoe, que você possa ter um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa concluir essa mensagem no teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.